Evangelho do dia. Narração: Padre Glaucon Feitosa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 3, versículos 15 a 16, 21 a 22. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na solenidade de hoje, comemoramos o batismo de Jesus por São João Batista nas águas do Rio Jordão. Sem ter mancha alguma que purificar, Jesus quis submeter-se a esse rito tal como se submetera às observâncias da lei de Moisés, que também não o obrigavam. O Senhor desejou ser batizado, diz Santo Agostinho, para proclamar com a sua humildade o que para nós era uma necessidade. Com o batismo de Jesus, ficou preparado o batismo cristão, diretamente instituído por Jesus Cristo e imposto por ele como lei universal no dia da sua ascensão. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, dirá o Senhor. Ide, pois, ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo iniciou-nos na vida cristã. Foi um verdadeiro nascimento para a vida sobrenatural, e a nossa vida pregada pelos apóstolos, e na qual Jesus falara a Nicodemos: Em verdade te digo que quem não nascer do alto não poderá ver o reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O resultado desta nova vida é uma certa divinização do homem e a capacidade de produzir frutos sobrenaturais. A nossa dignidade mais alta, a condição de filhos de Deus que nos é comunicada ao sermos batizados, é consequência dessa nova geração, que a geração humana dá origem à paternidade e à filiação, de maneira semelhante àqueles que são gerados por Deus, são realmente seus filhos. Vede que amor nos teve o Pai em querer que nos chamássemos filhos de Deus e que o somos realmente. Caríssimos, agora nós somos filhos de Deus. No momento do batismo, pela efusão do Espírito Santo, produz-se, pois, o milagre de um novo nascimento. Numa das orações que se reza quando a água batismal é abençoada na noite de Páscoa, pede-se que, assim como o Espírito Santo desceu sobre Maria e produziu nela o nascimento de Cristo, na mesma forma desça sobre nós e sobre a Igreja e produza no seu seio materno, a pia batismal, o renascimento dos filhos de Deus. Estas palavras tão expressivas correspondem a uma profunda realidade. O batismo renasce para uma vida nova e a vida de Deus, e por isso é seu filho. E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Na igreja, ninguém é um cristão isolado. A partir do batismo, o cristão passa a fazer parte de um povo e a igreja apresenta-se como a verdadeira família dos filhos de Deus. Foi vontade de Deus que a santificação e a salvação dos homens não se desse isoladamente, sem nenhuma conexão entre uns e outros, mas constituindo todo um povo que o confessasse em verdade e o servisse santamente. Ora, o batismo é a porta por onde se entra na igreja. Com estas considerações, compreendemos bem por que é desejar que as crianças recebam, sem demora, esses dons de Deus. Desde sempre a igreja pediu aos pais que batizassem os seus filhos quanto antes. É uma demonstração prática da fé. Não é um atentado contra a liberdade da criança, da mesma forma que não foi uma ofensa dar-lhe a vida natural, nem alimentá-la, limpá-la, curá-la, quando ela própria não podia pedir esses bens. Pelo contrário, a criança tem direito a receber essa graça. No batismo está em jogo um bem infinitamente maior do que qualquer outro: a graça e a fé, talvez a salvação eterna. Só por ignorância e por uma fé adormecida se pode explicar que muitas crianças sejam privadas pelos seus próprios pais, já cristãos, do amor, do maior dom da sua vida. E nesse momento nós concluímos a nossa oração pedindo a graça do Espírito Santo sobre cada um de nós, que se renove em nós a graça do batismo. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo que será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Realização: Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Icoraci, Belém, Pará.